né? Como estão os nossos sentimentos? E eu falei, que desafio, porque os sentimentos em nós temos, é uma parte de nós. A razão é uma parte de nós. A consciência é uma parte de nós. Talvez o mais fácil de entender seja a razão, depois a consciência. Mas o sentimento não é tão simples de entender. E nós somos um todo, um complexo. E sendo o sentimento uma parte de nós infelizmente só conseguimos ainda perceber os atributos do sentimento. Porque se alguém conseguir aqui para me definir o que é o sentimento em nós, pode me dizer, porque eu não sei. Nós não nos conhecemos. A maior força que nós temos, as maiores forças do universo são as desconhecidas para nós. São as mais sutis, as mais etéreas, as mais leves, como vapor, por exemplo. Só para citar esse exemplo que está lá na Gênesis. Então o sentimento é a maior força que existe dentro de cada um de nós. Chama-se sentimento, a capacidade de sentir. E o que é a capacidade de sentir? Eu não sei. Mas conhecemos os atributos: mágoa, ressentimento, afabilidade, candura, lhanheza, ódio, rancor, enfim. Todos nós conhecemos sentimento de vitória, de alegria, de derrota. Conhecemos, entendemos. Mas o que me faz sentir? Nós não nos conhecemos. Vocês acham que nós nos conhecemos? Mas tem gente que acha que se conhece. Haroldo Dutra fala assim, para nós, quando fala, quem é você? Ah, eu sou o Antônio Flávio, eu sou advogado, eu sou da aeronáutica, eu tenho a conta bancária X, tenho a família X, tenho isso, tenho aquilo, sou essa pessoa, vivo disso, adoro isso, gosto daquilo, e daí? Tira tudo isso de você, quem é você? Tira tudo, tira. Quem é você? Alguns conseguiram avançar um pouco e pensar assim, ah, eu sou a minha consciência. Eu sou a minha consciência, que tomo conta de mim, que me vigio, que me patrulho. Uma sentinela severa que está sempre ali nos orientando, dizendo, está certo, não está certo, eu sou a minha consciência. Pois é, mas se a sua consciência conversa com você, que está do outro lado, quem é você? Oh, deu nó, não deu? Porque a consciência fala com quem? Com alguém. Quem é esse alguém? Aí você volta para aquele início, achando que você é esse monte de atributos. Então nós nos conhecemos pelos atributos, mas dificilmente nós temos condição de nos entender, da mesma forma que nós não temos condições de entender Deus. Nós somos centelhas divinas, nós somos filhos de Deus, filhos da luz, e para a luz um dia nós vamos voltar, todos nós. Então essa força maravilhosa que existe dentro de nós, que é a força do sentimento, é o que nos distingue, por incrível que pareça, alguns podem ficar chocados, mas é o que nos distingue dos animais. A ciência ainda diz que é a racionalidade. Os animais são racionais, sim senhor. Dentro da perspectiva deles, dentro da atmosfera deles, dentro do universo deles, eles raciocinam e muito bem, muito melhor do que nós. Porque obedecem um instinto, que o instinto é uma inteligência que não raciocina, segundo Emmanuel. É uma inteligência que não raciocina, por isso não erra. É um instinto. Não tem o desejo. O desejo é um tormento para nós. Porque no desejo é que nós começamos a, como se diz o outro, a emburacar nos caminhos errados. Porque o ego ainda é um sentimento de preservação, ainda é um sentimento de conservação, mas o desejo é que nos leva ao vício. E nos levando ao vício, nós perdemos a medida, perdemos a conta, perdemos o limite das coisas. E nesse processo de buscar esses desejos, nós erramos nos nossos caminhos e depois temos que fazer o caminho de volta. E quando nós fazemos o caminho de volta, é um horror. Vocês querem ver por quê? Isso é física. Se não me engano, acho que a lei de inércia é a primeira lei de física, não é? Primeira, segunda, sei lá. A terceira eu sei que não é.
É a primeira, a segunda. A lei da inércia. Toda vez que nós queremos fazer um movimento, seja ele qual for, nós temos que lutar e vencer a inércia. Seja a inércia de estar parado, seja a inércia do movimento que estamos fazendo. Quando nós resolvemos fazer isso, é uma luta. Sabe por que é uma luta muito grande? Porque nós estamos falando de evolução, de sentimento, de crescimento, de desenvolvimento do ser. E quando nós fazemos isso, nós estamos lutando contra os nossos velhos hábitos. Às vezes nós passamos 5, 10 reencarnações adorando fazer determinada coisa que um dia resolvemos mudar. Um dia percebemos que aquilo nos infelicita e não traz a felicidade verdadeira, porque é um momento fugaz de satisfação. E aí nós resolvemos fazer um movimento de volta. Você fazer um movimento de volta, você tem que dar conta da inércia de todo o movimento que você está fazendo. Você está andando nessa velocidade, nessa direção, e de repente você quer diminuir essa velocidade. Você tem que dar conta da inércia do movimento anterior. E aí somos levados para o quê? Para as tentações. E as tentações são em função dos nossos desejos. E os nossos desejos ainda estão muito ligados àquilo que nos traz prazer, alegria, satisfação momentânea. Nós não estamos dispostos ainda a renunciar momentos de pequenas felicidades, fugazes felicidades para uma felicidade verdadeira, futura, de longo prazo. Pode ser também um sistema de crença interna também, né? Você vai repetir coisas assim, isso é isso, porque isso é isso, aí quando você vai ver, você vai querer mudar. Sim. Difícil. Porque eu estava até falando lá em casa do dia isso, nós adoramos que alguém pense por nós. É muito confortável, muito cômodo e muito displicente, muito negligente deixar que o outro pense por mim, raciocine por mim e me diga o que eu tenho que fazer. Porque não me gera nenhum incômodo de eu ter que pesquisar, ter que estudar para poder eu discernir. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Ah, mas foi o pastor que falou. Ah, foi o Alvimar que falou. Não, o Itamar falou isso lá na palestra, então eu vou. Eu escutei Divaldo falando, então tá certo. Haroldo falou, nossa senhora. Ninguém contesta. Então as pessoas têm muita dificuldade de às vezes abraçar um ideal novo, porque vai causar um movimento dessa inércia anterior e é desconfortável, extremamente desconfortável, minha gente. Quem tem costume de falar palavrão, experimente parar de falar. Eu não estou nem falando dos vícios físicos, não. Estou falando dos vícios morais, porque são mais difíceis mesmo. Os vícios físicos são mais, por incrível que pareça, se dá conta. Eu vou citar um caso aqui que vocês vão ficar assustados. Mas dá conta. Agora, os vícios morais são vícios... Porque o vício físico pode ser que eu comecei nessa. Ou na encarnação passada. Eu posso citar um exemplo pessoal? Disse que não deve ficar falando de coisas pessoais, mas eu gosto de falar pessoalmente também, porque não é para falar para vangloriar, é para falar, para mostrar as mazelas morais. Esse cidadão aqui me conhece desde que eu nasci praticamente. Eu nunca pus um único grama de álcool na boca até os 38 anos de idade. Os 38 anos, e já convivendo no mesmo ambiente que eu já estava convivendo há 15 anos. E de repente eu comecei a beber. Sei lá por quê. E empurrando a esposa junto. E foi. Nunca passei mal, nunca vomitei, nunca tive problema nenhum, nunca tive que ninguém dirigir para mim e tudo. Mas eu tinha meus comportamentos que eu sabia que eu estava alterado. Até que um dia, chegou num sábado de manhã, um dia lindo, maravilhoso, um sol esplendoroso, e uma nuvem no céu, céu de brigadeiro, igual o Itamar sabe bem, e eu com 1 milhão de coisas para fazer, e eu acordei com uma dor de cabeça. Eu falei, gente, essa que é a tal da ressaca que o povo fala, que eu nunca tinha tido. 1 ano e meio depois, no mesmo dia eu peguei tudo quanto é garrafa que eu tinha dentro de casa, quebrei, peguei um bar que eu tinha, queimei, destruí tudo, e nunca mais voltei a pôr 1 grama de álcool na boca. Do mesmo jeito que começou, parou. Um grande amigo espiritual, que você conhece, se manifestava através da minha tia Maninha, Zé do Norte, e ele falava assim, eu falei, mas por que aconteceu isso? Ele falou assim, porque na anterior, você bebeu, não foi pouco não, foi muito. E nessa época aconteceram episódios que eu não posso narrar, mas aconteceram coisas muito graves com você e você rememorou nesse mesmo período. Do mesmo jeito que acontece com suicidas. Aquele que se suicidou aos 20 anos
Na próxima, depois que ele tiver condição de ter um corpo normal, ele vai sofrer a tentação na mesma idade, com os mesmos princípios, para suicidar de novo. E ele vai ter que vencer. E normalmente vence. Existem as exceções que não vencem, repetem, mas a maioria vence e passa pela prova. Então, esse processo nosso do desejo, de buscar, nós temos condições de romper com isso, mas tem que ter uma vontade firme. O que nos distingue dos irracionais é a sensibilidade, a capacidade de sentir, de sermos sensíveis. E é a única maneira, gravem isso, mesmo que nós não saibamos o que é isso, é a única maneira de se gravar os valores divinos em nós. Somente quando sentimos. Enquanto raciocinamos, estamos com consciência, estamos pensando, mas quando sentimos. Agora, quando que você sente? Você que sabe. Porque o mesmo sentimento que para mim causaria repugnância, causa prazer no outro. Não é isso? A mesma ocorrência que me causa náuseas, no outro é uma satisfação que ele fica... Não é sentimento? A ocorrência não é a mesma? Por que está tão diferente? E isso é um espectro, né? Isso é um arco-íris, não tem a definição onde começa e onde termina. Então esse processo nosso de busca, de encontrarmos com essa felicidade que um dia perdemos e que estamos buscando novamente, porque todos nós perdemos a felicidade no passado. E hoje, como almas arrependidas, estamos tentando fazer o caminho de volta. E essa luta é laboriosa. O Itamar estava falando aqui sobre mediunidade, eu queria fazer um parênteses aqui. No seminário passado que eu estive falando com vocês, se vocês lembrarem, eu trouxe uma frase que era chocante, que está na Revista Espírita, ditada por Erasto. E ele dizia: única e exclusivamente se está no trabalho mediúnico para a sua autotransformação. Mais nada. Então, se existir uma casa espírita, igual estamos falando aqui, se existir uma casa espírita, o que tem de atividade nessa casa espírita? Só tem uma reunião mediúnica. E o que vocês estão fazendo nessa reunião mediúnica? Todo mundo ali aprendendo com as lições vivas que aparecem nos quadros, e a partir dali todo mundo está se empenhando e durante a semana elaborando, trabalhando, se esforçando para se modificar, porque precisa mudar. Qual o problema? A finalidade é só essa. Nós não estamos no meio... Igual o Márcio fala, né? Não estou lá para pegar espírito, receber espírito, nada disso não. Para esclarecer ou doutrinar. Isso é um efeito secundário. Por incrível que pareça. A maioria de nós está enganado dentro de casa espírita, em reunião mediúnica, achando que está ali para atender o espírito, para esclarecer. Olha, orientamos aquele irmão hoje. Aquele caso de obsessão foi tratado e tudo. E você? Quando chegar do lado de lá, vai chegar numa situação igual o irmão Jacó. Qual que foi o problema do irmão Jacó? Levou luz, assim, abundante para os outros. E reteve quanto para si? Quanto que você reteve para você? Para ser melhor pai, para ser melhor irmão, para ser melhor filho, para ser melhor cônjuge, para ser melhor no próprio grupo mediúnico, que o Alberto Almeida fala assim: a primeira e a maior de todas as responsabilidades e atividades de um trabalhador espírita é relacionar-se com os demais colegas de trabalho. Essa é a principal atividade que um tarefeiro espírita tem que ter. Porque a gente começa a ter um grupo para ter que se relacionar juntos, para desenvolvermos uma tarefa juntos, mas aí já tem uma risca com um, já tem uma antipatia com o outro, porque esqueceu que o principal é se dar bem entre si. Depois disso, atende os outros. Mas enfim, vamos para frente aqui. Eu queria falar aqui, lembrar que os melhores que existem no universo, seja o que for que vocês quiserem pensar, são sempre os que treinaram mais, trabalharam mais, praticaram mais. O sucesso só é conquistado depois de 20, 30 anos de trabalho árduo, trabalho duro, inclusive aos finais de semana. Se não for nessa vida, foi na passada. Eu estava conversando
com a Masa ali. Ah, aquele menino, o Arthur Valadares, o menino tem 20 e poucos anos. Eu falei, mas isso foi conquista. Ele não tem 20 e poucos anos, deve ser um espírito muito velho, que está com 20 anos agora, nessa encarnação. Mas isso é conquista. E todos nós temos que passar por esse processo. Ninguém vai receber nada de graça do plano espiritual. Do céu só cai bênçãos e chuva. O resto é você aqui com a enxada na mão, fazendo calo nas mãos, para poder conquistar as coisas. E aí quando você adquire uma certa capacidade, aí as pessoas chegam, nossa, fulano tem uma sorte, né? Quantos de nós não pensam assim? Às vezes o médium entrou na reunião mediúnica, aí entra um companheiro novo, o outro está ali há 20 anos pelejando, batendo a cabeça, não resolve, não vai, não desenvolve. O outro chega em 2 dias, pum, 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 já tá. Nossa, fulano tem uma sorte. Já entrou na reunião, já está recebendo espírito, já está falando, já está psicografando, já está não sei o quê. Não existe sorte. Essa palavra, eu falei da última vez, foi escrita errada no dicionário. Infelizmente aconteceu esse erro de ortografia e não conseguiram consertar até hoje. Só existe uma coisa, suorte. Faltou uma letrinha lá, suorte. Sorte não existe. Existe trabalho duro, árduo. Joana de Ângeles nos fala em 10 anos. 10 anos de trabalho ininterrupto para que a espiritualidade superior possa realmente verificar que há um empenho, há uma disciplina, estão levando a sério e aí eles investem naquele grupo, naquela tarefa, naquelas pessoas. 10 anos. E sabe o que é ser sério? Kardec define o que é ser sério. Sério é tudo aquilo que você faz, todo o trabalho que você desenvolve, tudo aquilo que você se propõe a fazer num processo de aperfeiçoamento e que não sofre interrupção de continuidade. Nós começamos, paramos, começamos, paramos. Nós temos muitas dificuldades ainda para poder vencer em nós, para não sofrer interrupção de continuidade. Por isso que tem que ser sério no que a gente faz. Então, antes de a gente começar a pensar assim, eu já sei isso, eu já sei aquilo, humildade, cuidado, vamos com menos, fazer menos, mas fazer melhor. Porque às vezes a gente quer abraçar tudo, fazer tudo de uma vez, entra na reunião mediúnica, já quer receber espírito, já quer não sei o quê. Reunião mediúnica eu vou falar mais adiante para vocês. Mas enfim, para concluir esse assunto das nossas, de ser sério, a nossa maior dificuldade em ser sério nas coisas é porque existem 4 fases que nós não conseguimos obedecê-las. A mais importante de todas é nós estarmos realmente comprometidos, estarmos compromissados com aquilo que nós estamos querendo fazer. Antes disso, nós precisamos estar responsáveis por aquilo que estamos nos propondo a fazer. Antes de estarmos responsáveis, nós precisamos sentir a necessidade disso. Nós, enquanto não sentirmos a necessidade, nós não vamos ter vontade de fazer. Por isso que, infelizmente, para a maioria de nós, Jesus ainda não é uma necessidade. A partir do momento que Jesus for uma necessidade, eu vou abraçar esse compromisso, vou assumir responsabilidade e vou me comprometer. Eu sei que tem advogado aqui, mas nem que me corte o pescoço e não aponto para mostrar quem que é. E comprometimento exige empenho de garantias. É muito diferente de você assumir responsabilidade. Eu assumi a responsabilidade, mas hoje eu não posso ir. Hoje eu tenho um outro compromisso que me chamou para fazer outra coisa e eu não posso ir. Mas se você tiver empenhado garantias, você vai. Porque senão você perde as garantias. Toma um empréstimo do banco e dá o seu carro em garantia. Não paga para você ver. Te toma o carro, não toma? Faz uma hipoteca de uma casa e não paga as prestações. Te toma, não toma? Ou então não precisa nem isso. Nada que nos pertence mesmo, deixa de pagar os impostos. O governo vem e te toma. Seja lá o que for, toma o seu imóvel, toma o seu apartamento, condomínio, se deixar de pagar as taxas, enfim. Deixa de pagar IPVA para você ver. Porque você empenhou garantias. Aí o que você acontece? Você assume comprometimento. Então quando nós reencarnamos, muitos de nós assumiu compromisso. E compromisso sério. Demos garantias.
E quando retornarmos, muitos de nós ainda vamos voltar com as gotas apenas. Quem conhece esse livro? Eu vou citar uma outra coisa desse livro. Esse livro aqui. Missionários da Lua. Esse aqui é bem velho, né? Porque livro bom é assim, é livro velho, já amarrado, todo... Aqui nesse livro, André Luiz fala assim, nós saímos do plano espiritual, e minha madrinha Cida sempre falava isso. Eu lembro disso quando eu era rapazinha, ela já falava isso. Nós saímos do plano espiritual com oceanos de promessas. E normalmente voltamos com gotas de realizações. E aí você empenhou garantia, vai perder a garantia. Ah, deixa eu voltar. Agora já passou. Vamos implorar a porta estreita e a porta estreita não está nem mais estreita, já fechou. Então, é uma dificuldade que todos nós temos. Então, eu tenho que seguir o roteiro aqui, viu, gente? Porque senão eu me embolo. Outra coisa que eu queria falar é sobre o trabalho mediúnico, especificamente. Já que nós não sabemos quem nós somos, não sabemos o que sentimos. Só conhecemos aspectos exteriores de nós e daquilo que sentimos. O trabalho mediúnico é uma porta de serviço, segundo a Joana de Ângeles, é uma porta de serviço para a nossa redenção espiritual. E com a possibilidade de atender, quem quiser, a promoção que existe já há algumas décadas no plano espiritual. O plano espiritual está em promoção, de realizar 2 reencarnações em uma. Se você quiser realmente se esforçar, você consegue trabalhar durante o dia, nas suas atividades normais, à noite nas reuniões mediúnicas ou mesmo durante o dia, e à noite desdobrado pelo sono, em trabalhos desobsessivos, trabalhos estudando. E tem acontecido muito isso. A nossa casa, por exemplo, o nosso grupo se reúne toda quarta-feira à noite. Foi uma solicitação que aconteceu algum tempo atrás, mais de ano atrás, e o meu celular toda quarta-feira, quando dá 10 horas da noite, ele toca. Para me lembrar, hoje é dia de encontrar para estudar. Porque se a gente não se preparar, a gente não vai. A gente se dispersa. Então essa porta de serviço que a espiritualidade nos deu, é para que nós possamos nos mudar. E quando nós entendemos esse processo de mudança, nós vamos perceber como a influência como a influência moral do médium é importante. Se eu tenho um vocabulário chulo, se eu tenho uma boca suja, como diz no jargão popular, e de repente eu acho que quando eu sentar na reunião mediúnica, com 5 minutos de concentração, eu vou me tornar uma pessoa diferente. Não vou. Ninguém fica inteligente porque senta no banco de escola. Ninguém. Se fosse assim, era uma maravilha. Então, o nosso trabalho no campo da mediunidade, ele é, como nos diz Joana de Ângeles, ela se preocupa imensamente, infinitamente mais com o trabalho do desenvolvimento daquele iniciante no trabalho mediúnico fora da reunião do que na reunião. Por quê? Porque a atividade mediúnica é para nós nos mudarmos. Então eu não vou me mudar só enquanto eu estou ali na reunião 1 hora, 1h30. Eu tenho que me mudar as outras 160 e tantas horas que eu estou fora da reunião mediúnica. Você ia falar, mano? Tem que ser médio só na hora que você entra na missa. Exatamente. A maioria ainda pensa assim. Não consegue entender que é um trabalho de mudança. Naquele livro Desobsessão, do André Luiz, que explica sobre reunião mediúnica, ele fala, nós temos a oportunidade de aprender as lições vivas daqueles irmãos que trazem para nós ali, e a partir daquilo ali que nós sentimos que é real, começar um processo de mudança. Além disso, o médium precisa estudar. Nós nos acomodamos muito no aspecto do estudo. Eu estou falando nós, de um modo geral. Eu estou generalizando. Por exemplo, eu esqueci um livro em casa que eu devia ter trazido, esqueci. Ficou embaixo de um outro livro, eu não trouxe. Que conta a Amélia Rodrigues nos narrando, não é o No Trigo de Deus, é um outro livro dela. Nós estudamos na nossa casa os livros dela. Não é o Primícias do Reino também não, eu esqueci o nome do livro agora. Mas que tem uma lição lá que fala sobre mediunidade. O título não é esse. Eu estou muito triste comigo mesmo. Eu até mandei mensagem para minha esposa no Zap, mas ela não respondeu ainda, não viu. Para ela me dar o nome do livro e a página que está lá. E lá fala que
Em Filipe tinha, eu não lembro a região, Filipe tinha 4 filhas virgens em casa. E ali se aportavam os trabalhadores que estavam iniciando o trabalho no campo, né, do cristianismo redivivo, do cristianismo nascente. E eles tinham reuniões mediúnicas todos os dias. Paulo, inclusive no livro, fala uma passagem narrando que Paulo, quando esteve na casa de Filipe, e outras passagens que estão no Atos dos Apóstolos, que está nessa passagem que ela narra. E eles tinham reunião mediúnica praticamente todo dia, porque, e inclusive ela diz lá assim, eu não vou lembrar a lição toda, eu vou sintetizar aqui. Ela diz lá, se não fossem por essas comunicações da espiritualidade superior, infundindo-lhes coragem, para que eles pudessem suportar as grandes provas que estavam passando, eles não suportariam. Isso é muito forte, gente. E isso quando? Lá atrás, você vai no livro Paulo e Estevão, quando eles se encontravam, eu não sei mais o nome da cidade que eles se encontravam lá, as vozes falavam, era uma reunião mediúnica. Quantos episódios existiram? Paulo, ele era inspirado ali por Estevão, que era inspirado diretamente por Jesus. O Atos dos Apóstolos é o Evangelho de Jesus, através de Estevão chegando a Paulo. E nós temos uma dificuldade enorme de entender tudo isso, porque nós não gostamos muito de estudar. Por exemplo, eu vou até que horas mesmo? 1 hora, né? 4h30, ah, então tá bom. Por exemplo, quando se fala no aspecto de Umbanda, por exemplo, nas casas, fecha rápido, porque e alguns de vocês, se quiserem também, pode acender a fogueira ali atrás, porque na hora que vocês forem me julgar, eu vou pegar que eu estou resguardado aqui. Mas quando fala em Umbanda nas nossas casas espíritas, é um horror. Um horror. As pessoas têm Porque eu quis trazer esse assunto por causa de sentimento. Os nossos sentimentos estão exatamente como está o nosso planeta hoje, em transição profunda. Nós estamos sempre em transição, porque enquanto não adquirimos os valores verdadeiros, nós não vamos melhorar. Então o sentimento está mudando ao longo do tempo. E como está o nosso sentimento quando se fala de outras religiões? Dos nossos irmãos evangélicos, dos nossos irmãos católicos e os nossos irmãos de culto afro, não Umbanda. Nossa, quase que põe fogueira para o povo queimar mesmo. Então essa dificuldade nossa de entender o que acontece por lá é porque nós não gostamos de estudar. Olha aqui o que eu trouxe para nós. Olha que pérola. Levante a mão, por favor. Quem que já leu esse livro? Loucura e Obsessão. É esse que fala de Bezerra de Menezes. Quem coordena esse trabalho desse livro é Bezerra de Menezes. O livro é psicografado por Divaldo Pereira Franco. O repórter do plano espiritual é Manuel Filomeno de Miranda. Quem publicou o livro é a nossa Casa Máter, Federação Espírita Brasileira. E ele foi escrito em 1988. E quem dirige o trabalho deste livro é Bezerra de Menezes. Mas tem coisas que se falar, o povo arruma confusão. Então vou ler para nós aqui. Só um iniciozinho aqui para a gente entender como é que ele se referiu para não causar um problema no movimento espírita. Com o surto das obsessões, está a exigir atenção crescente. Reunimos, então, neste livro, alguns casos que nos convidam ao estudo, inclusive um de comportamento sexual especial. Quem se lembrar é o caso ele gostava de se chamar de Lícia, mas o nome dele era Lício, e era um homossexual já no campo da depravação. E ele foi completamente curado nessa casa de Umbanda aqui, com a nossa irmã emereciana, que se manifestava como preta velha. Mas aqui era um pouco diferente. Acompanhando-os, esses casos, né, em um núcleo de sincretismo afro-brasileira. Porque se falasse Umbanda, o livro não saía. Não é? Quem está dizendo isso aqui é Manuel Filomeno de Miranda.
onde encontramos a presença do amor de Deus e a abnegação da caridade cristã conforme os ensinamentos de Jesus. Não podemos... Estou pulando os parágrafos, viu, gente? Porque eu estou lendo só o que interessa para a gente pensar aqui agora. Não podemos negar os benefícios que se aurem em todas as células religiosas de socorro, especialmente naquelas onde o intercâmbio mediúnico e a reencarnação demonstram a imortalidade da alma e a justiça divina. Mais embaixo ele fala, agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes e aos nobres amigos espirituais que morejam, blá, 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 blá. Desculpa, você repete o nome do livro? Loucura e Obsessão. É Psicografia de Divaldo? Psicografia de Divaldo. Antes de falar aqui do... Se você pegar, existe um pouco de hipocrisia. Exatamente, exatamente. Eu conheço, você sabe que eu milito na doutrina há anos. Isso. Eu conheço muita gente, muito kardecista, que chega na segunda-feira ou chega na sexta-feira, está no centro humano. Faz muito Porque bem. não tem coragem de dizer que vai ao centro humano. Pois é. Você Com conhece a minha história. medo de haver mal entendidos e tudo. O importante é nós estarmos fazendo bem. O importante é nós estarmos buscando aquilo que é sério. E sempre com esse conceito. Tudo é para que eu me mude. Tudo. Nós não vamos ter que dar conta de ninguém quando chegarmos do lado de lá. Eu só vou ter que dar conta de mim. Ninguém vai perguntar como é que se chamava seu marido, como é que era a sua esposa, como é que era o marido ideal que você procurava, o filho maravilhoso que você queria. Ninguém vai perguntar nada disso. Nós temos que nos aceitar como nós somos. E a partir do momento que eu me aceito como eu sou e a partir daí tento mudar, eu deixo de buscar aquele idealismo das pessoas ideais que não existem. E começo a entender que o processo é meu e é comigo. Então, antes de falar aqui do Dr. Bezerra, que é um trecho curtinho, o Haroldo fala uma coisa muito linda, um dia eu escutei numa palestra dele e eu nunca mais esqueci, que ele falou assim, Jesus jamais condenou qualquer culto sincero, qualquer fé sincera, jamais condenou. Ele fez as 3 peregrinações de Jerusalém que todo homem tinha que fazer naquela época. Ele foi à Páscoa, ele foi ao templo, ele foi em todos os lugares. Mas ele chegava para os hipócritas, né? Para os fariseus, para os escribas, e chamava-os de hipócritas, de sepulcros caiados. Mas ele não deixava de ir lá no templo, porque ele nunca condenou a fé sincera. E nós ficamos condenando fés que são sinceras das outras pessoas. Os nossos irmãos evangélicos, eles fazem muito barulho, eles fazem um estardalhaço danado, e tomam o dinheiro do povo. Mas, gente, a doutrina espírita consegue tirar da rua, dos vícios, o que eles tiram? Não consegue. Quando o Divaldo uma vez chegou para o Chico, Chico, que maravilha, eles fizeram um evento lá em Uberaba, isso nos idos de não sei quanto. Nós poderíamos fazer um seminário grande, chamar o Brasil inteiro, fazer um movimento muito... Essa era a ideia de Divaldo falando para o Chico. Fazer um movimento grande e abraçar essa multidão de pessoas para poder divulgar a doutrina, falar de Jesus e tudo. O que você acha, Chico? O Chico pegou e falou assim, meu filho, e depois o que a gente faz com essa gente toda? Eles conseguem fazer com essa gente toda o que nós não conseguimos fazer com meia dúzia aqui dentro da nossa casa. E a gente condena. Tá tudo certo, gente. Quando a gente lê Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, e vê o que os portugueses representaram, o que a escravidão representou, o que os índios representaram na nossa história, mesmo com todas aquelas carnificinas, mesmo com todo aquele processo todo, por que levaram todo o nosso ouro embora? Vocês sabem quem foi a pátria mais beneficiada do ouro que saiu do Brasil? Está lá no livro, a Inglaterra. Porque o poderio da Inglaterra naquela época era absurdo. Se a Inglaterra resolvesse entrar aqui, não tinha para português, nem francês, nem índio, nem nada. O ouro saía daqui e ia para Portugal quando Portugal entrou na decadência e Portugal pagava para eles. Para não haver um conflito. Tudo muito bem explicado e nós ficamos assim pensando, puxa, mas é só questão de querer entender e estudar. Então esse livro aqui eu recomendo para todo mundo, inclusive na nossa casa nós vamos começar, assim que terminar a série da Amélia Rodrigues, vamos começar a estudar esse livro aqui. Não, assim que terminar o No Invisível, deve terminar daqui umas 3 semanas, vamos começar a estudar esse aqui.
antes de começar a reunião. Interessante que você falou aí, para esse momento entre filhos. Então, a vez eu estava muito revoltado, eu falo o seguinte: Ismael consegue fazer cascalho, transformar cascalho em diamante.